Bom dia a todos, Deus abençoe. Nós nessa manhã teremos como temática a generosidade, que tem sido aí o tema das nossas aulas nesse trimestre. E hoje com ênfase nos dízimos. Semana passada nós falamos sobre finanças e hoje nós vamos falar sobre o dízimo. Então a aula hoje ela tem como cerne, como tema, esta ideia: generosidade e os dízimos. Nós vamos então tratar deste assunto biblicamente. Desde já você pode abrir a sua Bíblia em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3 vai nos dar um direcionamento. É um texto, inclusive, até muito conhecido, por todos. E nós vamos ter como texto base Malaquias capítulo 3, para falarmos deste tema. Antes nós vamos ter uma palavra de oração, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja nos abençoando nessa jornada que teremos aqui de 40, 50 minutos. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te engrandecer, nós queremos te louvar nesta manhã. Nós queremos bendizer o teu nome e pedir ao Senhor que o Senhor esteja nos direcionando nessa manhã para termos entendimento correto sobre um tema tão importante, Senhor. Ofertas e dízimos. Um tema que, por vezes, é complicado na conjuntura em que nós vivemos estar tratando, por se tratar de uma questão para nós hoje até delicada, devido aos maus exemplos, mas nós não podemos perder, Senhor Deus, os conceitos bíblicos e os princípios que o Senhor tem estabelecido aos nossos corações. E precisamos sim tocar no assunto de forma bíblica, de forma na qual o Senhor tem nos direcionado. Esteja conosco, iluminando a nossa mente. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pois bem, queridos, então vamos lá. Generosidade e o dízimo. Generosidade e dízimo. Semana passada eu estive falando que essa questão de falarmos sobre dinheiro é uma questão que, de certa forma, se torna um pouco delicada devido às situações de maus exemplos, que nós temos, sobretudo na nossa nação, em que percebemos muita ganância por parte de algumas denominações e por parte de alguns líderes denominados evangélicos. Enfim, a utilização da fé das pessoas para enriquecimento e várias outras coisas que nós poderíamos citar. Além de tudo, as heresias, os falsos ensinos com relação a este tema. E o falso nós combatemos com o verdadeiro. Hoje existem no Brasil duas vertentes que nós poderíamos dizer assim. Eu estou falando de Brasil, não sei se ocorre no mundo, mas estou falando de Brasil porque é mais perto de nós essa ideia. Duas vertentes no mundo, ou no Brasil, melhor dizendo, que nós precisamos tomar cuidado com elas. Quais que são? A primeira vertente é aquela vertente de colocar o dízimo como uma obrigação, no sentido de que se a pessoa não fizer, ela estará debaixo de uma maldição, que Deus vai amaldiçoar, que Deus vai pesar a mão. Esse tipo de ensino que leva as pessoas a fazerem pelo medo, que é o ensino da religiosidade, o ensino da fé vazia, é um ensino que geralmente é dado aos ouvintes ou aqueles que estão dentro dessas, eu não vou dizer nem dentro dessas denominações evangélicas, mas dentro dessas seitas, principalmente as seitas
da teologia da prosperidade, né, e talvez dos movimentos neopentecostais, que fazem com que as pessoas sejam incitadas a estarem dizimando. E geralmente essa incitação é por meio de ameaça, por meio do medo. Né? Se a pessoa não fizer, a mão de Deus vai pesar, a bênção de Deus não vai vir. Enfim, né? Todas essas questões que talvez os irmãos também já tenham conhecimento. Então tem essa vertente, que é um extremo, que ela é extremamente perigosa e não bíblica. E há, sobre essa questão do dízimo, uma outra vertente, que é o outro lado do extremo, daqueles que dizem que o dízimo ele não é bíblico, ou melhor, que o dízimo ele é até bíblico, mas está no Velho Testamento, e que não há mais base bíblica para o dízimo no Novo Testamento. Nós vamos entender isso um pouco então, se de fato há ou não há base no Novo Testamento para essa temática. Tá? E, sobretudo, trabalharmos aqui a ideia do dízimo como ele realmente é na perspectiva de Deus. O porquê que devemos dizimar, né? O porquê que devemos ter nos nossos corações este ideal. Né? Não somente com relação aos dízimos, mas também com relação às ofertas. Eu tenho aqui como base para a aula de hoje uma lição. Os irmãos me conhecem, eu não fico muito preso à lição, e eu vou trabalhando alguns conceitos existentes na lição, porém, né, dentro daquilo que a gente entende, da minha forma, do nosso jeito, como Deus tem ministrado aos nossos corações. Eu queria então começar, antes de nós lermos o texto, para você que está chegando agora, é Malaquias capítulo 3, abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3. Eu queria começar com uma pergunta para a nossa reflexão. Uma pergunta simples, que talvez sirva também de norte para o nosso entendimento nessa manhã. Jesus era dizimista? Jesus era dizimista? Eu gostaria aí que os irmãos pudessem estar comentando, vocês que estão conosco nessa manhã no Facebook, comente aí, na opinião dos irmãos, Jesus era dizimista? Para que nós possamos depois trabalhar esse texto, este texto de Malaquias e essa resposta com relação a essa pergunta. Amém? Malaquias capítulo 3, a partir do verso 6. E nós estaremos lendo até o verso 18. A palavra diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Olha como que esse texto começa, queridos. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos.
Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro com um memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Num dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho, que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Queridos, esse texto, ele está num contexto em que Deus estava se queixando do povo. E a queixa de Deus, ela tinha como sintoma, ou um dos sintomas, 3 questões aqui. Primeiro, o povo havia se rebelado contra Deus, né? Como nós vemos. E como sintoma dessa rebelião, eles deixaram então de obedecer a Deus. O povo de Israel deixou de obedecer a Deus. E aqui nós temos 3 sintomas. Quais são os sintomas? Eles agora estavam sonegando, né, ou deixando de dar o dízimo e a oferta, e estavam agora falando contra Deus. São essas 3 queixas que nós vemos no texto. A coisa é muito mais profunda do que simplesmente o dízimo, a oferta ou falar contra Deus. O problema do povo aqui nesse texto estava no coração. A grande queixa de Deus contra o seu povo naquele momento era contra o coração daqueles que haviam se rebelado e ido agora contrário aos preceitos de Deus. O texto diz isso. Vocês agora estão, como diz, né, contra mim, indo contra os meus preceitos. Então, queridos, nós precisamos entender que quando se trata de dízimos, ofertas ou qualquer outra prática cristã, o problema ele precisa ser resolvido, não propriamente dito, na questão da prática. Porque a prática é apenas o resultado do que está no coração. Nós praticamos, nós externamos apenas aquilo que está no coração. Então a questão de ser ofertante, de ser dizimista, de falar contra Deus, como diz o texto, está muito mais atrelado à ideia do coração rebelde contra os princípios e propósitos de Deus, do que propriamente dito contra os desacertos em si. Os desacertos, no texto, eu vou usar o texto novamente, com relação ao dízimo, oferta, falar contra Deus, são apenas sintomas de um coração contra Deus, que luta contra Deus. No caso aqui, havia uma rebelião do povo contra os princípios e valores de Deus. Eu estou dizendo isso porque o texto vai falar de maldição. E o povo aqui estava sendo amaldiçoado, no caso, no sentido de colherem maldição e não bênção, não pelo fato de não serem dizimistas,
e nem ofertantes, e nem pelo fato de estarem falando mal contra Deus. O povo estava sofrendo aqui, e o texto diz claro isso, justamente porque o povo havia se rebelado contra os princípios e preceitos do Senhor. E o não dizimar, e o não ofertar, e o falar contra Deus, era apenas sintomas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a teologia da prosperidade, ela pega este texto, ela pinça o versículo, ou somente os 2 versículos que falam do dízimo e oferta, e fala que é por isso que o povo está debaixo da maldição, porque não estão dizimando e ofertando, para, como eu disse, induzir as pessoas a estarem ofertando e dizimando, ou por medo, ou por troca. O dízimo para nós, e agora o conceito bíblico correto sobre o que deve ser o dízimo para nós, ele deve ser partido de um princípio estabelecido nos nossos corações que demanda de gratidão e fidelidade a Deus. O dízimo ele está muito mais ligado à questão da generosidade, da gratidão, da fidelidade a Deus, justamente porque o coração que é inclinado para Deus, ele não terá dificuldade em estar contribuindo com a causa de Deus. Aliás, dízimo e oferta, para quem procura ser fiel a Deus e andar nos seus preceitos, não é matéria de discussão. Só discute dízimo quem tem dificuldade de ser dizimista. Só discute oferta quem tem dificuldade de ofertar. Então as pessoas que às vezes argumentam contra o dízimo, se o dízimo é do Novo Testamento, se é uma prática cristã e tal, essas pessoas que argumentam contra isso, é porque elas têm dificuldade. E como nós dissemos semana passada, as riquezas ou os valores monetários acabam para muitas pessoas sendo uma prisão. Então por que ofertamos e por que dizimamos? Porque o nosso coração que teme a Deus, que foi transformado por Deus, se enche de gratidão e agora nós queremos exercer fidelidade. A ideia de fidelidade está ligada à fé em ação. Nós queremos estabelecer na prática um princípio que há no nosso coração e que nós sabemos que é um princípio bíblico que agrada a Deus. Vamos voltar para a pergunta. Jesus era dizimista? Eu não sei se os irmãos aí responderam. Eu estou com dificuldade aqui de ver os comentários. Mas a pergunta é objetiva e a resposta também é objetiva, né? Jesus era dizimista. Por que Jesus era dizimista? Porque o dízimo estava na lei de Moisés. E a Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei. Né? Então, queridos, o princípio do dízimo, ele foi estabelecido pelo próprio Deus. Nós vamos entender isso. E se houvesse alguma dificuldade com relação a essa situação, Jesus teria se oposto a ela. Houveram outras dificuldades com relação a outras situações, sobretudo religiosas na época de Jesus, que Jesus se impôs contra elas. Que Jesus, ele trouxe uma nova interpretação, com relação à ideia de que eles interpretavam a lei, as religiões judaicas, sobretudo os fariseus e os saduceus, interpretavam a lei de forma errada. E Jesus trouxe algumas questões, ressignificando algumas questões para os seus discípulos, para a sua igreja, para nós. E Jesus ele não teria dificuldade em ressignificar a ideia do dízimo
se de fato o dízimo não fosse um princípio estabelecido por Deus. E isso já no Novo Testamento. Nós vamos caminhar aqui e perceber que o dízimo e as ofertas, biblicamente, sempre esteve presente. Antes da lei, antes de haver uma lei que normatizasse isso, que estabelecesse os dízimos e as ofertas, Abraão, ele entregou ao sacerdote Melquisedeque o dízimo de tudo o que havia ganho com a vitória sobre os seus inimigos. Isso em Gênesis capítulo 14, do verso 17 ao verso 20. Abraão ele vence uma batalha, e nessa batalha aos despojos, despojos era aquilo que quem vencia a batalha tomava do outro, que perdeu, e Abraão então vence uma batalha e ele dá do dízimo de tudo que ele ganhou na batalha, na vitória, ele dá do dízimo a um homem chamado Melquisedeque, que era ali um sacerdote na época de Abraão. Então nós temos o dízimo antes da lei de Moisés. Um pouco antes ainda de Abraão, nós temos o episódio de Caim e de Abel, que já ofertavam a Deus, que já davam ofertas a Deus, e foi justamente por Deus se agradar mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim, que houve ali o primeiro assassinato, Caim acaba matando Abel, e os irmãos conhecem a história, e havia no coração, tanto de Caim quanto de Abel, já este ideal, esta ideia de dizimar, ou de ofertar, no caso era uma oferta a Deus. Então o dízimo, nós encontramos antes da lei. Nós vamos encontrar o dízimo na lei de Moisés, fazia parte da lei mosaica, quando Deus estabelece então o dízimo para que o povo pudesse estar abençoando aqueles que trabalhavam no tabernáculo, os sacerdotes, os levitas. Fica evidente então no Antigo Testamento, tanto antes da lei como na lei, que o dízimo era um princípio estabelecido por Deus, E Deus instruiu esse princípio aos israelitas, ao povo de Israel, por meio de Arão, por meio de Moisés, e de sorte que o povo pudesse ali contribuir com o dízimo para sustento, como eu disse, dos sacerdotes, dos levitas, que eram responsáveis pelo serviço no santuário. Você vai encontrar esta lei, ou este princípio estabelecido por Deus em Números, capítulo 18, do verso 21 ao verso 26. Se você quiser anotar aí, eu posso citar para vocês aqui novamente. Abraão, quando dizima a Melquisedeque, está em Gênesis, capítulo 14, do verso 17 ao verso 20. E esta instrução de Deus ao povo de Israel com relação aos dízimos, para sustento dos sacerdotes e dos levitas, aqueles que trabalhavam no tabernáculo, no santuário no caso, se encontra em Números capítulo 18, do verso 21 ao verso 26. Depois, se você quiser dar uma lida lá, são as referências. E no Novo Testamento nós temos nas palavras de Jesus um texto que geralmente as pessoas se utilizam muito dele para mostrar que Jesus de fato aprovava o princípio do dízimo. Quando nós temos no Novo Testamento, em Lucas capítulo 11, no verso 42, as palavras de Jesus, que diz assim: ai de vocês fariseus. Como eu já disse, fariseus era um grupo religioso na época de Jesus,
que eram caracterizados pela hipocrisia, né? Ou seja, eles faziam muitas coisas na frente das pessoas para serem vistos pelas pessoas, né? Então Jesus vai repreender os fariseus dizendo: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã. Olha, os fariseus eram dizimistas, queridos. E Jesus vai dizer: vocês dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas, ou seja, continuar sendo dizimistas, sem deixar de fazer aquelas. Ou seja, além de ser dizimistas, colocar em prática também, né, outros princípios e valores do reino, que seria a justiça e o amor. Ou seja, eles eram dizimistas. E é como se Jesus estivesse dizendo: muito bem, vocês estão fazendo certo em ser dizimistas, porém vocês negligenciam outras coisas, como a justiça e o amor. Então fazem o que vocês estão fazendo, continuem sendo dizimistas, mas não deixem de fazer outras coisas. Então, queridos, como eu disse, o dízimo ele está muito ligado à questão do coração. No Novo Testamento nós vamos ter também a primeira igreja, né, sendo sustentada ali pelos primeiros cristãos, e eles foram além. Né? Eles foram além. Não era só os 10% do dízimo. Né? A palavra dízimo, aliás, eu queria frisar aqui, a palavra dízimo, o seu significado objetivo é a 10ª parte. Tá? É o 10%, né? Isso significa dízimo, é a 10ª parte. Nós vamos entender um pouquinho ainda sobre isso, nós temos aí mais uns 20 minutos. Mas no Novo Testamento, a primeira igreja foi além. Os irmãos não eram só dizimistas. A palavra diz que eles vendiam tudo que eles tinham, é lógico que era uma outra cultura, uma outra realidade, queridos, né? Essa ideia de vender tudo que tem, aliás, nós não temos nada, tudo é do Senhor, mas vender aquilo que está na nossa posse, né? Ou seja, que Deus nos tem dado como podemos ser administradores daquilo que é dele, vendemos tudo que tem, não é um princípio bíblico, a ideia não é essa. Havia uma situação ali que houve essa necessidade, mas os irmãos foram além. A questão é que os irmãos foram além, percebe? Percebem que os irmãos lá da igreja primitiva, eles foram além? Eles não somente dizimavam, eles venderam tudo que eles tinham e depositavam aos pés dos apóstolos para que as necessidades fossem sendo supridas. Né? Então, é essa questão, queridos. É essa questão. A generosidade, o coração. O que eu tenho ensinado para os irmãos durante esse tempo todo, o se doar, o ser generoso, doadores de nós mesmos, responsáveis pela causa. Então o dízimo ele está muito mais ligado a essa ideia de generosidade, ou aliás, está totalmente ligado a essa ideia de generosidade, gratidão, fidelidade a Deus, do que aquela ideia: se eu não fizer, Deus vai pesar a mão, se eu não fizer, eu estou em desobediência, se eu não fizer, né, Deus está lá, né, apontando para mim já um arco para ferir a minha família, o meu coração, a minha despensa, isso, aquilo. Queridos, nós não vivemos um evangelho do medo. Nós vivemos o evangelho da liberdade. E tudo que nós fazemos é por meio da reflexão. Você acha que você não deve ser dizimista? Se você acha que você não deve ofertar ao Senhor, e este, de fato, é um princípio estabelecido no seu coração, e você entende que este é um princípio bíblico, eu digo que não é, tudo bem. Pastor, eu vou sofrer por isso? Não sei. Não sei. Com sinceridade, não sei.
eu não posso me ater à ideia de um Deus que está a todo momento olhando os nossos passos para nos punir. Agora, existem situações nas nossas vidas em que nós tomamos as decisões e que elas têm as suas consequências. E aí não é uma questão de Deus estar amaldiçoando ou Deus estar abençoando. É uma questão de coração. Eu sei que Deus abençoa pessoas que têm um coração generoso. Eu sei que geralmente as pessoas que não são apegadas aos bens materiais, elas têm a Deus, no seu relacionamento com Deus, como aquele que é dono de todas as coisas e supridor de todas as coisas. Eu sei que as pessoas que confiam em Deus, no sentido de que Deus está suprindo as nossas necessidades, mesmo que a coisa esteja apertada, ela continua sendo dizimista e ofertante, porque ela entende que ela não vive de dinheiro, mas que depende de Deus. E que esta prova de fé, de continuar confiando nesta ideia de que Deus está suprindo a necessidade, faz com que de fato esta pessoa esteja colhendo as bênçãos de Deus. Mas é uma questão muito mais ligada ao coração, que resulta numa prática que glorifica a Deus, do que uma questão simplesmente prática, vamos dizer, tem que fazer porque é uma obrigação. E aí eu queria entrar neste ponto. O dízimo, ele é uma obrigação ou uma devoção? Nós fazemos porque somos devotados a Deus ou porque somos obrigados a fazer? Porque senão a mão de Deus vai pesar sobre nós. Porque senão eu não vou receber de Deus as bênçãos. Eu dizimo, Senhor, eu estou dizimando aqui, hein, ó. O Senhor está vendo aqui, ó. Estou dizimando aqui, hein, Senhor. Depois eu quero das bênçãos, tá? Teve um certo pastor aí, pastor não, falso pastor, disse ser pastor, que uma certa feita ele disse que se você é dizimista, você pode colocar a Deus na parede. Porque o texto diz, fazei prova de mim. Quando Deus diz, fazei prova de mim, no texto, mais uma vez eu vou repetir, o texto ele tem um contexto. O texto ele está em torno de uma ideia. A ideia era, o povo estava rebelde contra Deus. E é como se Deus estivesse dizendo para o povo, olha só, voltem à fidelidade, voltem a estabelecer os princípios e valores no coração de vocês, e aí fazer prova de mim. Não é simplesmente a prática em si, mas a motivação da prática. Não é a prática em si que resulta em agradarmos ou desagradarmos a Deus. É a motivação da prática, o porquê estou fazendo. Poderíamos terminar a nossa escola aqui, queridos. Que é exatamente isso que me veio agora e que eu gostaria de transmitir para os irmãos. Não é a prática em si, é a motivação da prática. Por que dizimamos? Porque somos gratos, porque entendemos a nossa responsabilidade com relação ao reino e devemos empregar os valores para ajudar a expansão do reino. Porque eu também faço parte de uma igreja local, onde você tem contas a pagar, onde nós precisamos pagar conta de luz, conta de água, onde nós precisamos abençoar a família pastoral com a prebenda pastoral, porque é uma família que se dedica 24 horas para a igreja e é solicitada a qualquer hora que os irmãos necessitarem. É para estarmos ajudando, como nós temos ajudado, os nossos missionários.
é para estar abençoando aqueles que estão passando por necessidades, que fazem parte da nossa comunidade de fé, como nós temos feito. Então é uma questão de gratidão, de fidelidade e responsabilidade. Não é o fazer em si, é a motivação pela qual nós fazemos. Tá? É a motivação pela qual nós fazemos. Então, queridos, preste atenção. O dízimo é uma obrigação ou uma devoção? É evidente que é uma devoção. É evidente que o dízimo ele se torna para nós uma prática resultante de um coração grato a Deus. O porquê do dízimo? O porquê que o dízimo é tão importante? Porque o dízimo nos iguala. Como que ele nos iguala? No sentido de que 10% é para toda a igreja. E aqui eu vou dizer para os irmãos o seguinte, preste atenção no que eu vou dizer, nós vamos terminar a nossa escola. O estabelecimento de 10%, que é o dízimo, que é um princípio de Deus para nós, para a sua igreja, para mim, ele é apenas um ponto de partida. Eu não tenho no meu coração essa ideia, pronto, dei meus 10%, agora estou livre. Não há no meu coração essa ideia, pronto, já cumpri minha obrigação. Não. Eu penso que o dízimo, queridos, ele nos iguala porque aquele que ganha 50 mil por mês, ele vai dizimar 10% daquilo que ele ganha. Aquele que ganha 1.000 por mês, ele vai dizimar 10% daquilo que ele ganha. Aquele que ganha R$500 por mês, vai dizimar dos R$500 que ganha por mês. Então ele iguala todos debaixo de um ponto de partida. E quando eu digo ponto de partida, por quê? No Antigo Testamento, o dízimo foi estabelecido tanto antes da lei, tanto na lei como nos profetas, como nós lemos em Malaquias. Porém, eles ainda não tinham experimentado daquilo que nós experimentamos da graça. Jesus ainda não havia vindo. Eles não experimentavam ainda o que nós experimentamos. E Hebreus, o escritor de Hebreus, vai dizer o seguinte, que nós que experimentamos da graça, devemos agora ser muito mais gratos e generosos a Deus do que aqueles que não experimentaram da graça, ou seja, que estavam no Antigo Testamento, que tiveram um relacionamento com Deus, que conheceram a Deus, mas que não experimentaram daquilo que nós experimentamos. Então, queridos, quando eu digo que para mim o dízimo é apenas um parâmetro de ponto de partida, é um lugar de onde eu devo sair, é porque no meu coração há um desejo de ir além. Eu vou abrir aqui só para que sirva de exemplo para os irmãos. Eu e a Ellen, nós além de dizimarmos, nós também ofertamos. Nós ofertamos para missões, nós ofertamos para cestas básicas, e eu acredito que os irmãos também, boa parte dos irmãos ainda mesmo. Aqui em casa as coisas estão difíceis, o tempo que nós estamos vivendo está sendo um tempo muito desfavorável, sobretudo os irmãos têm visto na nossa nação. Amém, queridos. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, e Paulo vai trazer um princípio interessante para nós no Novo Testamento. Vou até pegar essa referência aqui, para ver se eu posso aqui dar essa referência aos irmãos. Em qual texto que nós vamos aqui
dar como referência para os irmãos. Um texto que Paulo diz isso, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versos 6 e 7. Olha que interessante esse princípio, que nós já estamos terminando. Olha o que Paulo vai dizer. Cada um aqui está falando da igreja, né? Cada membro da igreja, e membro aqui da igreja não é necessariamente membro da igreja local, ou seja, faz parte do hall de membros. Aqui é membro do corpo de Cristo. Cada pessoa. Nós temos, por exemplo, dizimistas nas nossas igrejas, na nossa igreja no caso, que os irmãos ainda nem passaram pelo batismo, mas já têm o desejo de estar dizimando. Né? Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar, não com tristeza, e nem por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama os generosos. O amar aqui está no sentido de que Deus olha com apreço a atitude de um coração generoso. Então é isso, queridos. É isso. Este é o ensinamento bíblico. Então, para mim, o dízimo é apenas um ponto de partida. Mas, pastor, eu só posso realmente, ultimamente, ficar no dízimo. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Agora, o dízimo, ele nos iguala. Por quê? Todos, desde aquele que ganha muito até aquele que ganha menos, em valor, eles vão dar 10%. Né? Eles vão contribuir com um ponto de partida. Então, eu acho esse princípio um princípio, sobretudo, de equidade, um princípio de justiça, um princípio de igualdade, poderíamos dizer assim. Deus, ele ama quem dá com alegria. Corações generosos devolvem a Deus com generosidade, com alegria. Não é por tristeza e nem por obrigação. Porque Deus ama quem dá com alegria. Queridos, o ser generoso é algo que agrada a Deus. Aqueles que são generosos para com a sua obra, generosos para com o próximo, sobretudo nas questões de bens materiais, mostra que o coração não está preso, que não há nesse coração prisão, mas que há nesse coração abertura para sermos doadores e que Deus pode continuar mandando mais e que nós vamos continuar abençoando, amém? Presta atenção nesse gestual, ó. Deus vai mandando mais e nós vamos abençoando, nós vamos distribuindo. Se pararmos de distribuir, reter, queridos, para que Deus precisa mandar mais? Não tem necessidade, não está tendo serventia, não está tendo glória para Deus, não está tendo resultado no reino. Então, se não há propósito, nosso Deus é um Deus de propósitos. Amém? Queridos, que bom podemos falar de um assunto assim com tanta liberdade, né? E que bom que Deus tem nos dado condições, pela sua misericórdia e graça, de nos fazermos entendedores dos princípios dele. E que bom que podemos falar com toda a liberdade desse assunto, sem ser preso. Aqui está comigo vários irmãos da nossa igreja, que conhecem a nossa conduta, sabe das nossas convicções, e que bom poder falar livremente desse assunto, sem ter nenhum peso na consciência, em saber que tudo que nós temos feito, inclusive com os valores que são dizimados e ofertados pelos irmãos, é com muita responsabilidade e com muito desejo de realizar para Deus. Isso não demandando somente de mim, mas da tesouraria da nossa igreja, dos irmãos do Conselho Fiscal. Como que é bom, queridos, poder ter liberdade e poder falar sem peso no coração sobre questões como essa. A Deus toda glória, toda honra e todo louvor. Deus é muito bom. A gratidão dos nossos corações é muito grande com relação ao que Deus tem realizado no nosso meio. Meus queridos, Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Assim nós estamos terminando essa lição. Espero que tenham absorvido
os ensinamentos bíblicos e que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Um forte abraço no nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre todos.